Milagro, seja muito bem-vinda a Travel Talk. Para quem está chegando agora, essa é uma série de podcasts sobre turismo e inovação. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Milagros Ochoa, do escritório da Promperu aqui no Brasil. Milagros, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a todos. Um prazer, Marta, sempre receber seu convite. Eu considero você, além de uma amiga de muitos anos, uma pessoa que vem se inovando, que é o que justamente você faz em todo o seu trabalho no turismo e vem sendo referência e te acompanho em tudo quanto lugar você faz suas apresentações. E é um prazer hoje passar essa tarde para conversar um pouco sobre dois temas que têm que estar juntos, turismo com inovação, sem dúvida. Sim, sim. Acho que todas as áreas, né? Acho que não é mais uma opção deixar de inovar, deixar de buscar inovação, né? Então, eu fico Exatamente. super feliz, também admiro muito o seu trabalho e acompanho a Promperu há muito tempo. E sei que mesmo antes, bem antes da pandemia, bem antes da gente começar a falar de turismo de experiência, o Peru já vinha inovando, né, com experiências diferenciadas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e se você sente a diferença na busca dessas experiências inovadoras antes e depois da pandemia. É uma pergunta muito boa, muito ampla, mas eu vou tentar, eu falo assim, encapsular todas as minhas ideias no seguinte raciocínio. O Peru é dividido em 3 regiões, Marta. A costa, que é o nosso litoral, com o deserto. Nós temos a nossa Cordilheira dos Andes, na Serra, literalmente de norte a sul, e temos a Amazônia. Mais de 50% do nosso território é Amazônia. Quando você tem um país pequeno, como o Peru, 32 milhões de habitantes, mas com 3 regiões muito bem definidas, isso nos traz uma riqueza de biodiversidade, uma riqueza de natureza, áreas verdes, bosques, áreas naturais protegidas, e tudo isso faz com que os nossos operadores receptivos, com que nossos hotéis, os restaurantes, que formam parte de toda esta cadeia do turismo, desse setor, tenham muitas ideias para inovar nas experiências turísticas e gastronômicas. Então, quando nós falamos, por exemplo, dos hotéis, em todas as regiões do nosso país, os hotéis já vinham trabalhando antes da pandemia que experiências oferecer a seus hóspedes indoor e outdoor. Experiências nos povoados aos redores, ou se está numa cidade urbana também. E essas experiências se complementam com os que os receptivos peruanos desenvolvem também. Então, pós-pandemia, aliás, Marta, nós ficamos praticamente fechados 2020 e 2021. Então, eu falo que foram 2 anos de lição de casa para todo o nosso trade de turismo, foram os desafios que cada um tiveram. Então, esses receptivos começaram a pensar que experiências que nós oferecemos, que possam ser melhoradas, que possamos acrescentar ideias inovadoras. Então, você tem, por exemplo, não vou citar todas, mas umas que eu estou gostando bastante. Nós temos, na nossa região de Cusco, muitos lagos, por exemplo. Então, você pode fazer, que aliás você fez, um piquenique ao ar livre, sim, com toda a tradição milenar, ao lado de um lago maravilhoso, com uma boa gastronomia, os toques culturais das músicas e danças. Se você vai num restaurante no Vale Sagrado de Cusco, por exemplo, a inovação foi feita por Virgílio Martínez, que é o chefe premiado do restaurante Central, e ele abriu em plena pandemia, quase no limite da pandemia, o restaurante Central, o restaurante que fica... o restaurante Mil, no Vale Sagrado.
Marta, no meio do Vale Sagrado, onde ele integra as tradições milenares na gastronomia, os produtos orgânicos, as comunidades próximas, que são sua mão de obra, a sustentabilidade desses produtos. Então, nós temos em tudo isso uma grande referência. E, além dessas experiências todas, Marta, eu quero ressaltar, sem dúvida, o turismo de natureza tal qual, com nossa biodiversidade, o turismo comunitário, que também são todas as atividades ao ar livre, onde você tem o dia a dia com os povoados das diferentes regiões. E se vamos além, tudo que eu mencionei, Marta, você está unido por um elo, que é o leque de experiências que você pode passar para um turismo de incentivos também, para uma viagem de legal. Aí incentivos. são experiências bem exclusivas, Exatamente. bem personalizadas, né? Que para mimar mesmo aquele executivo que está merecendo um prêmio. Sim, e aí se você quer colocar a cerejinha no bolo para os agentes de incentivos, tem hotéis no Peru, em Cusco, por exemplo, que você pode escutar uma ópera em quechua, que é um dialeto nosso peruano, da nossa região. Então, tudo isso te dá um leque, que você usou essa palavra leque, gostei, um leque de possibilidades para desenvolver experiências segundo o grupo que vai viajar ou o casal que vai fazer uma viagem. É muito legal a gente falar de tudo isso, assim, porque a primeira vez que eu fui ao Peru foi em 2016, né, na PTM, e eu já vi essas experiências, né, bem antes da pandemia. Eu já via todo esse cuidado, então eu fico pensando, assim, como que, assim, se foi iniciativa do governo, porque eu sei que o governo trabalha muito bem, né, com as estratégias, se foi iniciativa de alguns empresários, mas eu lembro que a gente fez um passeio num ônibus, né, todo customizado, que era uma experiência gastronômica, a gente degustava o pisco durante o passeio e parava em alguns lugares que seriam nossos botiquins para degustar coisas bem típicas, né? Não eram restaurantes consagrados, eram como seriam os nossos botecos aqui do Brasil. Uhum. Então, assim, é um leque, né, de possibilidades e algumas experiências que não demandam nem muito recurso, como experimentar diversos tipos de batata com molho especial embaixo de uma tenda. É muito mais ligado à criatividade, né? E hoje tudo que a gente vê e lê assim, sobre o turista pós-pandemia, que ele está buscando isso que você falou, as experiências, o contato com a natureza, ele quer ter uma vivência memorável, ele quer voltar para casa colecionando bons momentos com a família, ele não está se importando tanto com o luxo. E uma coisa que eu vi que o Peru já está, acho que mais à nossa frente, é essa questão da comunidade, né? Então, comunidades que trabalham bem o artesanato, que se preparam para receber o turista, explicar como que funciona, como pega a lã, como que tinge, como que tece, etc. Porque daí o turista vai entender também que tem muito mais valor agregado naquela peça do que numa peça importada, né? Ou uma peça industrializada. Vai Então, vivenciar, né? Na verdade, vai vivenciar. vivenciar exatamente como esses povoados moram. Inclusive, Marta, o turismo rural comunitário surgiu como uma iniciativa do nosso Ministério de Comércio Exterior e Turismo há muitos anos, há mais de 20 anos. Justamente não somente em desenvolver experiências e produtos turísticos lá na frente, né, quando nós começamos ainda não eram oferecidos, levou todo um tempo, 10 anos pelo menos, mas também porque é a forma de você dar sustentabilidade a essas pessoas, a essas comunidades, gerar emprego, inclusão social. Manter as famílias ali, nessa Famílias, expressão dos sim, jovens. porque essas camponesas, Marta, elas ficavam em casa. Algumas fazendo artesanato, outras não. E os esposos indo trabalhar a terra. Então, este programa trouxe essas mulheres
desses povoados, dessas áreas rurais, e foram capacitadas. É um trabalho de mais de 10 anos, capacitadas para receber bem o turista, porém, o viajante, porém, dentro da sua simplicidade, dentro do seu mundo. É o que as pessoas estão buscando mais, né? É o que estão buscando. Então, eu levanto a bandeira há muitos anos do turismo rural comunitário e tudo que isso pode oferecer. E esse viajante que gosta de luxo, vamos dizer assim, né? Tem um viajante que gosta de luxo. Nós estamos oferecendo para ele o quê? Ok, visita um super restaurante premiado, mas não deixa de visitar o mercado, não deixa de fazer... Fica num super hotel em Puno, de frente para o Lago Titicaca, mas faz a visitação no dia seguinte na Ilha de Ouros. Então, eu acredito, Marta, que pós-pandemia confirmou o mix de experiências que o viajante pode ter. Eu já nem chamo de turista, é o viajante. É o viajante. Né? E você percebe que os brasileiros também estão valorizando mais essas experiências? Sem dúvida. Mix? Sim, sim. Eu fico super feliz porque dentro da nossa estratégia de promoção do turismo, falando agora principalmente aqui no Brasil, nós temos dado muito ênfase a tudo que eu mencionei agora, e cada vez que faço treinamento para os agentes de viagens, ou para as operadoras de turismo, ou participo em seminários e congressos, sempre toco todos estes assuntos, tudo que acabamos de conversar, e eu falo que o perfil do consumidor vem mudando. Sim. Já antes da pandemia, já estava mudando. E a pandemia trouxe e assinou essa nova forma de você fazer turismo, né? O que é o fazer turismo? E o brasileiro captou muito bem, Marta, muito bem. Eu fiquei surpresa, assim, e eu vi que até em alguns serviços que parecem, sei lá, mais tradicionais, por exemplo, o trem, né? O trem que vai para Machu Picchu. O trem, o trajeto já é lindo, a viagem de trem por si já é um passeio, mas não, tem uma apresentação cultural, na hora que você não está esperando, e você entende um pouquinho, né, daquelas tradições. Na volta você tem um desfile de modas com fantástico. Com malhas de alpaca, que você consegue, pô, isso aqui é legal, isso aqui, olha, dá para usar assim, sabe? Então, eu vejo que a inovação está presente em todos os serviços, e tem um serviço em particular que eu achei incrível, tipo da inovação que você fala, nossa, como ninguém usava isso antes, que é o Iperu, né? O Iperu, como que vocês chamam? Iperu. Que é o I de internet, né? Iperu. Exato. É um atendimento ao cliente, né, pelo WhatsApp, super ágil, super eficiente, para tirar as dúvidas até mais difíceis, né? Eu fiquei muito surpresa com esse serviço, que é simples, mas assim, depende de organizar uma equipe e preparar essa equipe para atender bem, né? Na verdade, Iperu, Marta, surgiu há muitos anos como um departamento dentro da Promperu, assim, uma área com algumas pessoas para fazer atendimento ao cliente, oferecer assistência ao viajante, ao turista, um pouco mais para, digamos que, reclamação, sabe? Alguém reclamou, alguém solicita. Esse serviço foi tão competente, Marta, a estratégia de ter esse serviço foi tão competente, e as pessoas que atendem foram também muito profissionais e sérios no que estão fazendo, que hoje já não é mais um departamento, uma área dentro da Promperu. Hoje se criou esse bloco todo de Peru, com mais profissionais, que ele faz todo o atendimento para qualquer reclamação, qualquer problema que tem, sem dúvida, mas, além disso, é o que você vivenciou, é dar informação. O que você precisa? O laboratório para fazer o COVID, o teste. Ou preciso saber se o museu atende, não estou conseguindo o site. Hoje ele é atendimento de ponta. Nossa, e está muito presente, rápido. Muito bom. E funciona por e-mail, por WhatsApp.
tem o site, e estão presentes em pontos físicos. Isso também é importante mencionar. Está presente em mais de 20 cidades do Peru. Nos aeroportos, em alguns pontos turísticos mais conhecidos. Ah, que legal, Então, pensei que fosse só pelo WhatsApp. Não, É o atendimento ao você turista. chega no aeroporto de Lima, tem. Você vai no aeroporto de Cusco, Tem são também. áreas, como se fosse um quiosco, você fala quiosco em Quiosque, português? aham. Um Um balcão, counter, aham. um balcão de atendimento. Sensacional. Eu gosto muito de Peru. E o serviço que Peru forneceu durante a pandemia, sabe, naquela fase desafiadora, difícil, quando Sim. começou e tudo, e tinham as pessoas que precisavam sair dos países, e Peru foi excelente. Realmente, gosto muito desse serviço, sim. Então, de parabéns. Então, de super parabéns na gastronomia, né? A gente sabe que o Peru já ganhou diversos prêmios, melhor destino, melhor cidade, né? Lima, em termos de turismo gastronômico. A primeira vez que eu estive lá, eu lembro de ter comentado com você, assim, nossa, como deve ser difícil ser um chefe aqui, porque em qualquer lugar a gente come bem, então para você se destacar, você tem que ser excelente, né? E Sim. agora eu vi que continuam, né? Os chefes continuam inovando, os restaurantes, os bares, cada vez mais variedade, cada vez mais experiências diferenciadas. Onde que isso vai parar? Como que você vê essa inovação na gastronomia e se ela ainda consegue avançar? Sim. Essa pergunta adorei, Marta, porque nem sempre tenho oportunidades de explicar como que começou o boom da gastronomia em nosso país. Sem dúvida, posso dizer que começou em 2005, Uma estratégia assim. muito acertada, né? E nós, 2005, assim, aonde começa? Quando o Peru lança em 2005 a nossa marca frase, Peru Mucho Gusto, lançada pela Prom Peru. E era uma marca, é uma marca porque existe Peru Mucho Gusto, que pode ser Peru Mucho Gusto em recibir-te, em te Ah, que legal. receber. Peru Mucho Gusto em te conhecer. Muito prazer. É como se fosse um Peru muito prazer, né? Prazer. E muito gosto de sabor também, de Também. gosto. Né? Então, junto com essa marca de Peru Muito Gusto, Gastão Acúrio é o nosso embaixador da gastronomia Sim. e ele participou por primeira vez no evento Madrid Fusión, na Espanha, junto com a marca Peru Muito Gusto da Promperu. Aí começa essa união do turismo com a gastronomia, que eu chamo que é uma estratégia que se cozinha em fogo brando. Olha só, Adorei. sabe por quê? Adorei. Tem que ser em fogo brando, porque é igual a uma comida, que Slow você vai food. mexendo Para fazer. devagar, para misturar os temperos, os aromas, para Aham. você ver em que momento está o ponto certo para uma ação, para uma estratégia. Então, é uma estratégia que deu certo, sem dúvida. E dentro disso tudo, se a gente parte mais da raiz, é porque, embora nosso país é pequeno, já falei, na extensão territorial, essa biodiversidade, os microclimas, a comida que vem de nossas culturas milenares, tudo isso dá a oportunidade para que os cozinheiros tenham uma imaginação fértil do que preparar, né? Com esses É, insumos, eu os, acho que está assim, muito arraigado. Precisamos criar, né? E agora vem uma temporada nova, uma nova estação. Qual vai ser o prato? Como nós vamos inovar? sim, sim. E como a gastronomia, Marta, pode transformar um destino. Então, em nosso país, a gastronomia transformou
em um destino turístico com experiências gastronômicas, né? Que aí podem ser, desde, como mencionei, os mercados, os restaurantes, as O aulas, almoço na casa do o chefe. almoço, exato, o almoço na casa do chefe. Não tem um hotel no Peru que o barman do bar queira te ensinar como fazer um pisco sour. O chefe de cozinha sai da sua área, da sua cozinha e quer explicar para você como que ele fez esse prato, da onde trouxe os insumos. Então, Marta, seguiremos cozinhando em fogo brando essa estratégia para não queimar. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito amor, muita paixão, tem que ter, sim, criatividade, mas, sem dúvida, uma boa estratégia e um bom planejamento também. Eu achei, sabe o que? Eu achei os sites dos restaurantes, desses restaurantes mais famosos. Qual? Os sites desses restaurantes mais famosos, achei super inovadores. Eu falei, olha, quem precisar de uma inspiração para fazer um site moderno, é só buscar gastronomia nesses restaurantes peruanos, porque eles, até nisso, né, eles são bem inovadores. Achei muito legal. Sim, Marta, você tocou algo que é muito interessante. Normalmente, um restaurante você abre e ele tem o cardápio, o telefone, o e-mail, um pouco falando do chefe. No Peru, esses cozinheiros gostam de te falar dos insumos peruanos, das regiões, dos tipos de pratos, a culinária do norte, do sul, dos Andes, enfim. São super por isso modernos. todos estamos inseridos, assim, todos. A parceria público-privada de iniciativa ou apenas de coincidência, não importa. Todos estamos inseridos nessa estratégia, sem dúvida. Sim. E qual seria a sua dica para um destino que queira inovar? Imagina um destino aqui no Brasil, uma cidade, um estado, que precisa inovar. Por onde começar? Sim. Por onde começar? Eu tenho o prazer de dizer, Marta, que já visitei muitas cidades do Brasil, de norte a sul. Nos encontramos em algumas. Nós encontramos em vários deles, sempre fazendo palestras, fazendo reuniões de benchmarking. Amo o Brasil, tenho família brasileira, então eu gosto de compartilhar os conhecimentos. E a primeira coisa que eu falo, muito humilde para todos esses secretários de turismo, eu falo, em primeiro lugar, tem que fazer sua lição de casa. Parece simples dizer isso, mas todo destino, toda cidade tem que fazer sua lição de casa com relação ao turismo. Então, mapear seus atrativos turísticos, ver qual é a tua infraestrutura turística, quem são as agências que comercializam seu destino, como está a limpeza das ruas, sabe aquela lição de casa mesmo de um destino que seja bom para morar e que seja bom para o viajante. Então, essa lição de casa é a primeira que eu sempre menciono para que um destino possa se mostrar na sequência como um destino turístico, né? E agora, depois eu gosto dos famosos 4 P's do marketing. Marta, não tem como fugir disso. Então, quando você fala que tem que ter o produto, o preço, a praça e a promoção, é isso. É por isso que eu falo, é básico, é simples. Você não pode fazer promoção se antes você não se desenvolveu o produto. E você não consegue criar produtos inovadores se você não souber quais são os seus diferenciais. Exatamente. O que é típico, o que as pessoas gostam quando visitam aquele destino. Exatamente. O teu local, o que tem a oferecer. Então, é tudo isso. E se além disso, se você vai um pouquinho mais além, eu também diria que precisamos cuidar de 5 pilares, não? E, aliás, tenho minha colinha, porque senão, às vezes, eu esqueço das palavras em português. Pra gente. Governança, em primeiro lugar. Ou pode ser o quinto, mas a governança. Se o turismo não é política pública nessa cidade, dificilmente vai conseguir desenvolver. Concordo. É complicado. Sustentabilidade, Marta. Se antes já era importante, hoje
tem que ser um destino sustentável. Pode ser de forma abrangente, tá? Não somente no turismo. Tem que ser uma cidade que tenha, pelo menos, algumas iniciativas de sustentabilidade. Inovação, que é o que estamos falando agora, não tem como não ter a inovação, não ter a criatividade para desenvolver os produtos, ver o que essa região pode oferecer. Vamos ter a parte cultural, tem a música, a gastronomia propriamente dita, o artesanato da região. Aí, e como você alinhava tudo isso para oferecer algo, né? Tem que ter tecnologia, sem dúvida. Precisa também toda essa modernidade que nos traz. Acessibilidade, ainda mais hoje, não? Então... Esses são os 5 pilares dos destinos turísticos inteligentes. Então, sem dúvida, né? Então, você tem, como eu mencionei, turismo e gastronomia, que eu mencionei que é uma estratégia que se cozinha a fogo brando, nós falamos que o turismo, mas a inovação te dá o quê? Competitividade. Então, o turismo sozinho pode não te dar competitividade, se você não tem a inovação. Mas também, o que adianta ter inovação se você não tem um destino que foi desenvolvido? Que não você tem o arroz com feijão bem feito. Exatamente, Marta. E aí... Concordo. E depois você tem que ter a tua estratégia para mantê-lo sustentável, para que isso continue ao longo dos tempos. A gente tem visto em todos os setores essa preocupação com ESG, que é meio ambiente, social e governança. Então, a pandemia deixou isso muito mais aflorado, felizmente, e acho que não só as empresas, mas os governos também precisam cuidar disso, porque vai ser um diferencial. As pessoas vão começar a escolher, já estão escolhendo as marcas em função dessas práticas sustentáveis. E as parcerias público-privadas? Dentro da governança, precisa, sim, estabelecer. Dificilmente um destino, se não tem os empreendedores, que são os empresários do setor privado, acompanhando, desenvolvendo, apoiando, dificilmente a política pública e a governança vai ser bem sucedida. E vice-versa também. Então, Marta, chegamos... eu tenho como formação em administração de empresas com especialização em marketing. E você vê que realmente continua tudo muito inserido. Não dá para trabalhar assim. Precisa trabalhar com todos os elos juntos para você ter sucesso. Tem que estar tudo integrado, né? Eu falo assim... Integrado, era a palavra, isso. É como região orquestra, né? Se tiver alguém ali desafiando, né, o espetáculo não vai ser o mesmo. Então, tem que estar cada um fazendo o seu papel mesmo. Sim, e a inovação não é somente pensando no turista. A inovação também tem que ser pensando nos negócios turísticos, nas empresas que geram esses negócios. Então, mais uma vez, precisa... Gostei da tua palavra, da integração. Sem dúvida. Que bom. Sim. Que legal. E o que você tem visto de inovação, pode ser no Peru ou em qualquer outro lugar, e tem gostado, dentro do turismo? Assim, algum case, algum exemplo? Que me perdoem os hoteleiros, tá? Eu sempre falo isso, né? Os hoteleiros, essa plataforma, esse app que nasceu para alugar residências, apartamentos, casas, isso já não é uma tendência, isso é um fato. Então, os hotéis precisam repensar também nos serviços que estão oferecendo, as experiências que podem acrescentar, para que possa atrair mais esses viajantes que estão procurando agora nesses aplicativos, nessas plataformas, para alugar um apartamento quando vai viajar para qualquer lugar do mundo, não é verdade? Então, sim, flexibilidade de horário para entrar, para sair, né? Coisa que no hotel a gente fala, por que tem que entrar meio-dia, 1h e sair às 11 ao meio-dia, né? Tem toda essa rigidez, se você chega às vezes às 6 e o quarto está vazio. Uma série de coisas que precisam mesmo. Viajar em família também se torna, às vezes, um pouco mais econômico, ou te dá a liberdade de você ter convivência
dentro do apartamento no exterior. Porém, eu deixo também um comentário no seguinte sentido. Não é em toda cidade do mundo que esse serviço se aplica. Por exemplo... E dependendo da viagem também, né? Assim, e dependendo da viagem. Por exemplo, em nosso país, a nossa cidade que atrai o mundo inteiro, Cusco. Cusco está muito bem servido de hotéis em todas as categorias. Desde 5 estrelas, 4, 3, hostels, enfim, albergues, né, que nós chamamos, tanto no Vale Sagrado como em Machu Picchu. Então, ali não combina você alugar um imóvel para você passar, porque os hotéis já te oferecem para todos os gostos, né? E todos os bolsos, como a gente brinca. Eu acredito que para certas cidades pode ser, mas eu tenho gostado, sim, dessas plataformas, né? No caso do turismo. E anotei aqui uma que eu gostei muito, quando a gente fala de inovação tecnológica ou de não tecnológica, a gente também tem que pensar que não é para uma solução final, né? Esses aplicativos é para facilitar a vida do viajante. Na verdade, esse é o objetivo. Então, você tem um delivery, você tem um coworking para trabalhar, tudo isso foi desenvolvido para facilitar ao viajante ou na tua vida, na tua rotina. São muitas plataformas. São muitas. Eu gosto também das que não são, que podem ser não tecnológicas, mas gosto da inovação, do replanejamento de métodos e processos, Marta. Eu acredito que pós-pandemia, todas as empresas precisam fazer uma revisão dos seus métodos e processos da empresa, desde como administrar a empresa, como comercializar seus produtos, e aí como pode vir alguma ideia inovadora, né? Exatamente, Marta. Então, os formatos tradicionais, os formatos de antigamente, podem hoje não ser mais úteis, precisam ser repensados. E dependendo da tua empresa, obviamente, né? Essa reviravolta não é para todos. Depende muito do que você quer oferecer e como você quer oferecer. Exatamente. E agora estamos todos nesse momento, né? Muita coisa mudando muito rápido, né? Assim, as mudanças sempre existiram, mas agora elas vêm numa velocidade muito maior. E todos nós precisamos repensar, né? Como que a gente pode fazer melhor uma determinada tarefa, qual produto novo que a gente pode oferecer, como que a gente melhora a nossa comunicação para trazer o turista, né, certo para o nosso destino. Então, a gente está bem nesse momento e acho que todas as boas ideias são bem-vindas ou pelo menos merecem o nosso olhar mais atento, né? Para a gente ter certeza que sim, serve ou não, isso não serve para a minha empresa, para o meu destino. Sim. Assim, Peru, o nosso país, Marta, continua sempre em transformação. Embora nós tivemos essa estratégia da gastronomia e a trouxemos para o turismo, mas sempre estamos revisando nossos planos, revisando nossos produtos. O marketing que eu acompanho, o marketing, gosto bastante. Temos muitos desafios a serem cumpridos, a serem melhorados, mas acreditamos que, como o nosso país trabalha muito também o lado do valor humano, Marta, nós acreditamos, os peruanos como um todo, além de sermos apaixonados pelo nosso país, e não necessariamente as pessoas que trabalhamos com o turismo, em geral, o índice de satisfação do peruano em relação ao seu país e à sua marca Peru é muito alto, é mais de 75%. Legal. Então, isso faz, Marta, que cada peruano que mora no Peru, ou cada peruano que mora em qualquer lugar do mundo, se torna um embaixador do seu país. Com certeza, né? Eu percebi que os peruanos são super orgulhosos, né? São bem... Sim, e eu quero deixar aqui, registrar nesse Talk Travel, que no Peru, o Ministério de Comércio Exterior e Turismo, a Prom Peru
e o Ministério das Relações Exteriores, através de consulados e embaixadas no mundo, Marta, trabalhamos de mãos dadas, juntos, pela mesma estratégia e com a mesma vontade de querer oferecer o nosso país de uma forma agradável, bonita, fazendo uma promoção bem feita para receber os turistas em nosso país. Então, não é uma ação isolada da Promperu, Não, é um conjunto do país. Ó, eu posso te falar que o viajante percebe isso. Então, vocês têm sucesso, né, conquistado, merecido. Obrigada. Milagros, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por conversar aqui com a gente, né, falando dessas inovações do Peru ao longo de algumas décadas já, né? Opa, sim. Né, e que a gente vê que os frutos estão aí, né? Muitas experiências, muitos prêmios, muitos destaques, um destino querido não só pelos brasileiros, mas por viajantes do mundo todo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Marta, pelo convite. Sempre um prazer. Me chame sempre. Sempre gosto de conversar com você. Temos ainda nosso encontro pendente para conversar sobre sua viagem ao Peru, logo, logo. E, novamente, parabenizo seu profissionalismo, Marta. Muito obrigada. E esse Top Travel que você inventou, que é mais uma inovação no turismo, convidando pessoas de diversas áreas que têm muito a acrescentar, ou então a compartilhar, né? Na verdade, às vezes surge uma ideia. O que estamos fazendo, isso, os esforços que estamos tendo, e agradeço, Marta, também a todos os brasileiros que gostam do Peru, que têm viajado, aos que irão ainda ao Peru, sempre estará de braços abertos para recebê-los. Obrigada. Obrigada, Milagros. Até a próxima. Até. Até.